Bom, aproveitando esse nosso contexto de lei de Gauss, né, antes de passar para os próximos conteúdos aqui de eletrostática, eu gostaria de desenvolver com vocês, né, apresentar para vocês um teorema bem importante do eletromagnetismo, que é o teorema de Earnshaw. Apesar desse teorema não ser um teorema que a gente vai utilizar ao longo do curso, que a gente vai utilizá-lo para calcular alguma coisa em específico e tudo, né, ou seja, não vai ter muito aspecto prático para a gente, ele é um teorema que vale bem a pena a gente dar uma discutida por dois motivos. O primeiro deles, porque normalmente quando a gente aprende a lei de Gauss no curso de eletromagnetismo, a gente sempre é levado a achar, né, a pensar que a lei de Gauss só serve para calcular campo elétrico. E como eu comentei com vocês em aulas anteriores, a lei de Gauss é uma relação mais fundamental do campo elétrico, uma relação geral, é uma lei que tem que ser obedecida pelo campo elétrico. Então, obviamente dá para calcular campo com ela? Dá. Mas a lei de Gauss, o objetivo dela, ela não serve só para isso, ela serve para passar características do campo elétrico de forma geral. E o teorema de Earnshaw é um grande exemplo de como é possível utilizar a lei de Gauss sem ser para calcular campo elétrico e obter resultados bem importantes no eletromagnetismo. Então, esse é o primeiro motivo, né, pelo qual eu gostaria de apresentá-lo, né, como mais uma possibilidade, né, de como é que a gente pode usar a lei de Gauss para algum contexto. E além disso, porque o teorema de Earnshaw ele também tem uma aplicação bem importante, tanto do ponto de vista experimental quanto do ponto de vista teórico. Do ponto de vista experimental, é muito comum, né, dependendo do experimento que você for fazer em laboratório, é muito comum que você busque aprisionar cargas em alguma região do espaço. Eventualmente você quer fazer ali algum experimento com cargas elétricas que elas têm que estar em alguma região específica do espaço. E aí você precisa, de alguma maneira, colocar essas cargas na região do espaço que você quer. E aí, claro, né, que significa que você quer aprisionar essas cargas em regiões do espaço. E o teorema de Earnshaw fala exatamente uma maneira como isso não pode ser feito, que é com campos elétricos, como eu vou discutir com vocês. E o ponto de vista teórico é porque o teorema de Earnshaw, né, para quem for seguir os estudos, pelo menos na parte teórica de eletromagnetismo, depois for aprender eletromagnetismo com uma teoria clássica de campos, ver a autointeração de partícula, né, pela produção de campo elétrico e por aí vai, vocês vão ver que o teorema de Earnshaw ele aparece em diversas vezes, né, futuramente, em alguns detalhes específicos que deixam a análise muito mais rica que se você já tiver visto o teorema de Earnshaw. Então, enfim, ele é um teorema importante para o eletromagnetismo. É por conta disso que a gente vai estar trabalhando com ele aqui rapidamente. É um teorema bem rápido, né? Não tem nenhum segredo com relação a ele, é bem simples a análise. Mas, bom, o que o teorema diz pra gente? O teorema de Earnshaw basicamente fala pra gente que se você quiser aprisionar cargas em alguma região do espaço em específico, em algum ponto do espaço, e você quiser que esse aprisionamento seja feito de maneira estável, você não consegue fazer isso utilizando somente campo elétrico. Você precisa de campos de outra natureza, né? No caso do eletromagnetismo, de campo magnético. Mas, enfim, no caso do teorema de Earnshaw, nos fala que não é possível com campo elétrico. E qual que é a ideia aqui, certo? Como é que a gente consegue mostrar isso e como é que a lei de Gauss, né, pode ser utilizada exatamente para poder mostrar essa relação? Então vamos lá, imagina que eu tenho aqui uma carga positiva que eu quero fazer um experimento com ela, ok? É uma carga pequena, leve, enfim, eu estou num certo laboratório, eu quero botar ela em alguma região específica do espaço para eu poder fazer um experimento. Só que, obviamente, eu quero colocá-la em uma região do espaço que eu vou estar simbolizando por esse ponto P, certo? Então imagina que eu quero colocar essa carga exatamente nesse ponto P. Então, obviamente, esse ponto P não tem nada, ele é um ponto do espaço. E o que eu gostaria de fazer é pegar essa carga e colocar exatamente aqui em cima. Ok? Mas, obviamente, né, se eu quero fazer algum experimento com ela, alguma coisa do tipo, eu gostaria de colocar ela aqui de forma estável. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco aqui, pode ser que, por alguma razão qualquer, ela acabe indo para o lado, ela acabe se movimentando, certo? Obviamente, as cargas, né, quanto menor a gente vai analisando, enfim, por diversas influências que a gente pode ter do ambiente, essas cargas podem ir para outras direções. Então, é algo importante a gente se perguntar, né, como é que eu posso colocar essa carga aqui de maneira estável, de forma a criar, neste ponto P, um ponto de equilíbrio estável, ok? Como é que eu faria? O que significa fazer um ponto de equilíbrio estável em torno desse ponto daqui? Significa que eu tenho que arranjar alguma maneira de exercer, né, de criar forças restauradoras, ou seja, para que esse ponto seja um ponto de equilíbrio estável, para eu poder armazenar, para eu poder aprisionar essa carga nele, eu preciso de alguma forma gerar uma força, né, seja lá qual for, mas eu preciso gerar algum certo tipo de força que vai estar sempre direcionada para esse ponto. Por quê? Porque se eu coloco a carga aqui e ela começa a querer sair, vai ter sempre uma força empurrando ela de volta para o ponto. Isso que é um equilíbrio estável, né? É um equilíbrio que é um ponto de equilíbrio, né? Não tem força nele, e que quando você vai para a vizinhança, a força é restauradora, te retorna de volta para aquele ponto. Então, né, se eu quiser aprisionar essa carga nesse ponto, eu preciso gerar em torno deste ponto, né, algum padrão de forças dessa maneira, ok? Aqui no caso eu estou exemplificando com a carga positiva, mas obviamente com a carga negativa é idêntico ao raciocínio, tá? Só muda o sentido de algumas coisinhas, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Bom,
Obviamente, eu posso criar essa armadilha, né? Eu posso criar esse ponto de equilíbrio estável de muitas formas diferentes. Eu posso usar um monte de força diferente. Existem diversas forças possíveis para eu poder usar para poder manter a carga aqui. Aí uma das perguntas que a gente pode fazer é o seguinte: será que eu consigo fazer com que esse ponto seja um ponto de equilíbrio fazendo uma força elétrica? Será que só com campo elétrico, será que eu consigo produzir campos elétricos de forma a criar um ponto de equilíbrio estável no espaço? Será que é possível? Né, para eu aprisionar cargas? E é exatamente isso que o teorema de Earnshaw fala pra gente. Bom, vamos lá, tendo em vista que esse cara daqui é uma carga positiva, se eu quiser fazer com que essa força seja uma força gerada por campo elétrico, eu acho que todo mundo deve concordar comigo que eu tenho que produzir campos elétricos exatamente com essa configuração. Ok? Por quê? Porque todo mundo deve se lembrar, cargas positivas andam a favor do campo elétrico e cargas negativas elas andam contrárias ao campo elétrico. Isso inclusive a gente vê no próprio ensino médio. Então, se eu quero uma força que vai trazer uma carga positiva aqui para o meio, eu preciso gerar campo elétrico direcionado exatamente para esse ponto. Se fosse uma carga negativa, seria análogo, só que aí, obviamente, o campo elétrico seria para fora, porque cargas negativas elas vão, né, em direções contrárias ao campo. Okay? Mas o importante é que se eu quisesse aprisionar essa carga neste ponto do espaço daqui, eu teria que produzir um campo elétrico dessa forma. Agora, é possível isso acontecer? Quem vai responder isso para a gente é a lei de Gauss. O que a lei de Gauss fala para a gente? A lei de Gauss fala que integral de E dA é igual a carga que tem dentro dividido por ε0. Então, né, vamos, e claro, tudo isso feito, né, esse cálculo feito na superfície que a gente está utilizando, né, na nossa superfície gaussiana. Então vamos lá, isso vale para qualquer superfície. Então, para analisar essa situação, eu vou pensar o seguinte: como é que seria a lei de Gauss aplicada a essa superfície daqui que eu estou colocando em vermelho? Certo? Quanto é que seria o fluxo do campo elétrico aqui? Bom, se vocês forem reparar, olha só, se eu quero manter, se eu preciso fazer uma configuração de campo desse jeito, né, obviamente, eu acho que está claro para todo mundo que para essa superfície daqui, existe um fluxo, certo? Deve ficar claro para todo mundo que esse EdA, nessa superfície específica, essa que eu escolhi, isso aqui é diferente de zero. Por quê? Porque tem mais linhas entrando do que saindo, né? Por conta disso, eu posso inclusive falar que o fluxo do campo elétrico aqui é menor do que zero. Porém, se eu estou querendo aprisionar essa carga nesse ponto, obviamente, esse ponto daqui é um ponto vazio do espaço. Não tem nada aqui no espaço. Inclusive, é por isso que eu quero aprisionar, certo? Eu só consigo aprisionar uma carga em uma região se não tiver nada naquela região, né? Porque se tiver alguma coisa, não tem jeito de duas coisas ocuparem o mesmo espaço, ok? Por conta disso, obviamente, dentro dessa superfície que eu acabei de falar, a carga interna tem que ser zero. Não pode ter carga ali dentro. Afinal de contas, essa é a região do espaço que eu quero colocar alguma coisa lá dentro. Aí já percebam de cara que a lei de Gauss nos mostra que possui uma contradição. Por quê? Se não tem carga dentro, quanto que deveria ser integral de EdA? Se não tem carga dentro, a integral de EdA tem que ser igual a zero. Porém, a gente acabou de mostrar que para gerar uma região, né, um ponto de equilíbrio estável, né, aqui com campo elétrico, eu preciso necessariamente gerar um fluxo diferente de zero para essa região. Então, aqui a gente tem uma contradição. Né? E essa contradição nos mostra o quê? Não é possível. A única maneira de criar um ponto, né, um ponto do espaço qualquer, só utilizando o campo elétrico, né, criar nesse ponto um ponto de equilíbrio estável, é violando a lei de Gauss. E como nós sabemos, né, diferentemente das leis da nossa sociedade, as leis da física não são violadas. Né? Se elas não são violadas, essa contradição dessa situação com a lei de Gauss nos mostra que não é possível, né, você aprisionar carga somente com campo elétrico. Inclusive, né, se você tiver algum contato com laboratórios de física e tudo, se você perguntar para qualquer físico experimental lá dentro, perguntar como é que ele cria armadilhas, né, para aprisionar cargas em regiões do espaço, ele vai te falar que ele utiliza campo magnético. Com campo elétrico não é possível, mas com campos magnéticos é possível. Essa prova só fala que não é possível para campo elétrico, ok? Na prática é possível utilizar campos magnéticos e é assim que é utilizado. Mas bom, é basicamente isso. Um teorema bem simples, mas extremamente rico do eletromagnetismo.